Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar a ideia de equilíbrio químico, né, que nós começamos ontem, na aula de ontem. Então, portanto, quem ainda não assistiu a aula de ontem, é importantíssimo assistir a aula de ontem para vocês entenderem o que significa o equilíbrio químico, tá? No equilíbrio químico, nós vamos estar relacionando aí reações químicas reversíveis, ok? E essas reações reversíveis, ao mesmo tempo que o reagente está se transformando em produto, o produto está se transformando em reagente, ao mesmo tempo. E aí, quando a velocidade dos dois, né, da reação direta e a reação inversa, são iguais, aí a gente tem o que a gente chama de estado de equilíbrio químico, tá? Então, lá na página, na apostila 7, na página 210, a gente vai aprender a calcular essa constante de equilíbrio químico e quais informações que ela traz para nós, ok? Bom, então vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou mostrar para vocês como que é feita a dedução da constante de equilíbrio, como que a gente chega nessa constante de equilíbrio. Então, a situação é um frasco de 1 litro, mantido a 100 graus Celsius, e aí a gente introduz 10 mols do N2O4, que é um gás, tá? Que é o óxido de nitrogênio, e ele é um gás incolor. Aí, estabelecido o equilíbrio, nota-se que a existência de 4 mols de NO2. O NO2 é um gás castanho, certo? Então, o que acontece aqui? Na verdade, o N2O4, ele se decompõe no NO2, tá? Então, esse gás que é incolor, ele vai se transformando em um gás castanho, que dá para perceber. Então, é uma reação que você consegue enxergar o que está acontecendo, ok? Só que essa reação é uma reação reversível. Ao mesmo tempo que está acontecendo a transformação do N2O4 em NO2, o NO2 está se transformando no N2O4. Ao mesmo tempo, certo? E aí o que vai me indicar vai ser as condições, né, de quem que vai formar mais. Vai formar mais NO2 ou vou ter mais N2O4? No caso aqui desse experimento, nós estamos observando que a gente vai continuar, né? A gente foi introduzido 10 mols de N2O4 e lá no final ele viu que existia 4 mols de NO2, tá? A gente vai calcular o N2O4 que existe ainda ali e a gente vai ver qual que está em maior quantidade, tá? Então, essa situação no início que a gente falou, aí após atingir o equilíbrio, a gente tem uma quantidade X de N2O4, como sei, e 4 mols de NO2. Ok? Como que eu vou calcular a quantidade de N2O4 que foi produzida? A partir desses 4 mols aqui do NO2. Então vamos pensar comigo. No início, eu tinha 10 do reagente, que é o N2O4, e nada do NO2, certo? Então, quando vai acontecendo a reação, o que vai acontecendo? O N2O4 vai sendo gasto, X quantidade de mol, que eu não sei, e vai formando o NO2. Forma uma Y quantidade de NO2. Aí a gente sabe que quando atingir o equilíbrio, ó, o próprio exercício está falando aqui, ó, o próprio exemplo, né? Formou 4 mols de NO2. Então, eu tinha de produto aqui no equilíbrio 4 mols, certo? Então, quantos mols foi gasto aqui do N2O4 para produzir 4 mols de NO2? A gente tem que fazer esse cálculo. Então, pensando ó, na proporção, qual que é a proporção aqui? Uma molécula do N2O4 está formando 2 de NO2. Então, é a mesma coisa que uma molécula está se dividindo em duas, certo? Então, para eu formar 4, eu precisaria de quanto aqui? Certo? Precisaria do dobro. Concorda comigo? Porque, ó, se é 1 para 2, essa quantidade aqui é sempre o dobro dessa, né? Então, na verdade, eu precisaria de metade e sobraria o dobro, né?
Então, o que, que aconteceu aqui, ó, substituindo, ó, dos 10 mols, quanto que eu gastei para formar 4 mols do NO2? Gastou só 2 mols, metade, né? Que a proporção é 1 para 2, né? Essa quantidade aqui é o dobro dessa. Então, se eu tenho 4 aqui, aqui eu tinha 2, certo? Então, gastou 2 mols para formar 4 mols. O que me restou aqui, ó? Se eu tinha 10, gastei 2, me restou 8. Então, lá no equilíbrio químico, né, na situação final aqui, que é quando atingiu o equilíbrio, as velocidades da reação direta e a velocidade da reação inversa ficou igual, as quantidades de N2O4 se estabilizou em 8 e a quantidade de NO2 se estabilizou em 4. Tá? Aí a gente precisa calcular a concentração. Então, aí a gente vai dividir pelo volume, que é 1 litro. No caso aqui, 8 mols dividido por 1 litro, 8 mol por litro, e 4 mols dividido por 1 litro, 4 mol por litro. Se eu colocar num gráfico, né, como o N2O4 é reagente, ele vai diminuir. Então, de 10 ele foi para 8. Agora, o NO2 é produto. Então, ó, não tinha nada, que é 0. Aí, conforme foi acontecendo a reação, formou até 4 mols do NO2. Certo? Chegou um período aqui que estabilizou. Estão vendo? Que a quantidade permaneceu a mesma. Esse período aqui, ó, esse tempo que atinge, né, que as quantidades não mudam mais, é o que a gente chama de estado de equilíbrio químico, tá? E é nele que a gente vai calcular a nossa constante de equilíbrio químico. Então, aí vocês vão falar assim, por que o professor está falando tudo isso? Porque para dar uma retomada no que a gente conversou ontem, tá? Como que eu calculo de uma maneira fácil essa constante de equilíbrio? O químico, né, os químicos noruegueses aqui, né, Gutenberg e Weige, em 1863, eles enunciaram a lei de ação de massas. O que significa isso? Né? Você pegou uma reação química qualquer aqui, A mais B formando C mais D. Tá? Aí eles consideram como constante de equilíbrio, e eu expliquei ontem como é que eles chegaram nessa conclusão, né? Por isso que eu não vou explicar aqui de novo. Eles chegaram na conclusão que a constante de equilíbrio é o quê? É a concentração dos produtos, que é o C e o D, então tá aqui, elevado às suas respectivas molecularidades, né, que é o coeficiente que vem aqui na frente, que indica o número de moléculas, dividido pelo reagente. Então, eu costumo sempre simplificar, né, eu falo que é a concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Então, sempre a gente vai montar assim, tá? Então, aí, alguns exemplos aqui. Como que fica a constante de equilíbrio dessa reação química? Quem que são os produtos? SO2 e O2. Então, vai ficar concentração do SO2 elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 moléculas do SO2, vezes a concentração do O2, dividido pela concentração do SO3, que é o reagente, elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 moléculas do SO3, tá? Se eu for considerar essa outra reação, esse outro exemplo, quem que é o reagente, quem que é o produto? Reagente, produto. Então, o produto HI, né? Então, concentração do HI dividido por elevado a 2, porque são 2 moléculas, e dividido pela concentração do H2 vezes a concentração do I2. É tudo vezes, tá? Na constante é vezes. Não pode colocar o mais aqui, que nem aqui na reação, tá bom? Bom, quando a gente tem equilíbrios heterogêneos, ou seja, quando a gente tem a existência de sólidos, tá? Eles não devem ser representados na expressão da constante de equilíbrio. Por quê? Porque eles não variam a concentração. Sólido é o sólido, certo? Ele tem volume fixo, ele tem massa fixa, ele ocupa um volume fixo e formato fixo, né? Então, ele não vai ter concentração, não vai variar a concentração dele, né? Então, portanto, a gente não insere os sólidos na nossa constante de equilíbrio, tá bom? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, né?
nós temos, quem que é o produto? CO2. Então, concentração de CO2 dividido pela concentração dos reagentes. Quem que é o reagente? O carbono sólido e o oxigênio gasoso. Só que eu vou colocar aqui na constante somente o oxigênio gasoso e não o carbono sólido. Por quê? Porque ele é sólido e não varia a concentração. Não vai alterar a constante. Né? Porque essa constante de equilíbrio ela está avaliando como que a concentração desses produtos e reagentes estão variando na situação ali de equilíbrio. Né? Bom, nesse segundo exemplo aqui, quem que é o produto? O produto é o CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Só que ele é sólido. Então, não tem nada aqui. Eu vou colocar um. Certo? Porque não vai entrar o sólido participando na constante de equilíbrio. Aí me restou quem? Os reagentes, que é o CaO e o CO2. Certo? Quem que vai entrar aqui? Só o CO2, que é gasoso. O CaO, que é o óxido de cálcio, que é sólido, não entra. Então, entrou aqui só o CO2. Eles vão falar assim, nossa, mas para que fazer tudo isso? Porque através da constante de equilíbrio, a gente consegue estimar se eu estou formando mais produto ou estou formando mais reagente. Tá? Quando a constante de equilíbrio é maior do que 1, tá? A concentração dos produtos, que está no numerador, né, porque lembra, né, constante é igual a concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Então, quando a concentração, a constante de equilíbrio é grande, é um valor muito grande, que é maior do que 1, quer dizer que a concentração do produto é maior, tá? Porque ele está no numerador. Para ter um número grande aqui em cima, né? Para essa divisão resultar num número grande, a quantidade de produto tem que ser maior do que do reagente, né? Pensa comigo. Se eu tiver, para ser um número maior do que 1, por exemplo, eu tenho que ter 4 dividido por 2. Não 2 dividido por 4. Porque 2 dividido por 4 não vai dar um número maior do que 1. Certo? Então, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, quando a constante é maior do que 1, a maior quantidade de produto é formada. Tá? Aí, quando a gente tem aqui, né, aqui, essa informação nos permite observar que a reação direta, né, que é essa reação que está formando o produto, prevalece sobre a inversa. Ou seja, a quantidade de produto é maior. Agora, quando a constante de equilíbrio é menor do que 1, indica que isso daqui está grande, né? Esse valor da concentração dos reagentes. Ou seja, essa reação química favorece a formação de reagente. Ok? Que está no denominador. Então, indica que a reação inversa prevalece sobre a direta. Então, desses dois exemplos aqui, ó. Esse daqui tem um valor maior do que 1. Então, essa forma mais produto, que é o NO2. E esse daqui, ó, valor menor do que 1. Porque olha o expoente negativo aqui. O que significa esse expoente negativo? Significa quantas casas depois da vírgula, né? Então, aqui é 0,00237. Certo? Porque são 3 casas depois da vírgula. Então, pega a vírgula do 2 e anda 3 casas para diminuir o valor do número. Então, é um número muito pequeno, menor do que 1. Então, indica que a formação do reagente é maior. Então, eu vou ter maior quantidade do N2 e do H2. Ok? Certo, pessoal? Vamos lá. Então, nós vamos começar os exercícios devagar, tá? Para que vocês entendam. A gente não vai fazer tudo hoje. A gente vai começar hoje e terminar semana que vem. O primeiro exercício, ele fala o seguinte: escreva a expressão matemática da constante de equilíbrio Kc para as reações reversíveis representadas pela equação abaixo. Então, como que eu escrevo a constante de equilíbrio mesmo? Concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Então, aqui quem que é o produto? O N2O4. Então, Kc, concentração do N2O4, dividido, né, só tem uma molécula, então não eleva a nada, dividido pela concentração do reagente, que é o NO2. Então, concentração do NO2, que é elevado a 2, porque tem 2 moléculas. Certo? Vamos para o B.
Constante de equilíbrio é igual. Aqui só está pedindo para montar a fórmula. Não está pedindo para calcular nada, por enquanto. Então, quem que é o produto aqui? Vem depois da flecha. Então, é o NH3,2. Então, eu tenho concentração do NH3 elevado ao quadrado, porque são duas moléculas, dividido pela concentração do N2 elevado a 1, então não precisa indicar, vezes a concentração do H2 elevado a 3, porque são três moléculas. Certo? Exercício C. Constante de equilíbrio é igual. Aí nós temos, quem que é o produto? C2H2. Então, concentração do C2H2 elevado a 3, porque eu tenho 3 moléculas desse composto, dividido pelo reagente, que é o C6H6. Tá? Lembrando que o colchete indica concentração. Ok? Vamos ver se está certo? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Tá ok. Essa daqui tá ok. Também. Ah, lembra que aqui é vezes sempre, tá? Não é mais. E aqui também tá ok. Beleza? Exercício 2. A decomposição do tetróxido de nitrogênio ocorre de acordo com a equação a seguir. Depois vocês procuram na internet, gente, algum vídeo, que tem vários vídeos na internet sobre essa reação. É bem legal você ver, porque é um gás castanho, que é o NO2, e um gás incolor. E aí eles vão testando temperatura, muda a temperatura, aí fica mais incolor, mais castanho, menos castanho. É bem legal de ver, tá? Procura aí, tem vários vídeos na internet. Aí ele fala, no ar atmosférico, essa reação está relacionada com a formação da chuva ácida em ambientes poluídos. No seu estudo em laboratório, o reagente foi colocado num frasco de 1 litro e esperou até o sistema entrar em equilíbrio. Nesse estado, foi medido e que havia 4 mols do NO2 e 2 mols do N2O4. Com base nesses dados, ele quer que você calcule a constante de equilíbrio. Então, ele deu que no equilíbrio eu tenho essas quantidades aqui. E ele quer que eu calcule a constante. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que montar a fórmula da constante. Então, vamos lá. Constante de concentração é igual. Concentração do produto, que é o NO2, elevado ao quadrado, porque são duas moléculas, dividido pela concentração do reagente, que é o N2O4. Certo? Beleza. Agora eu tenho que substituir as concentrações. Qual que foi a concentração do NO2? 4 mols. Então vai ficar 4 ao quadrado, dividido por 2 mols do N2O4. Então, dividido por 2. 4 ao quadrado, 16. Dividido por 2, 8. Beleza? Então, aqui está, para a gente confirmar, tá correto. Exercício 3. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração ao longo do tempo para a reação de decomposição do trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre é o SO3, né? 3 oxigênios e 1 enxofre. Trióxido de enxofre. Ok? Analisa-se o gráfico, analisando-se o gráfico, pede-se, complete a tabela a seguir. Então, eu tenho a reação. Aí ele fala, né, que no 1 mol por litro no início do SO3, tá? E do produto no início eu não tenho nada, nem de SO2 nem de oxigênio. Então tem zero, tá aqui, né? Tá representado aqui por esse valor aqui, né? Tá na reta aí no início da reação. Aí conforme vai acontecendo a reação, o
que aconteceu aqui? Com o SO3, que é essa curva aqui. Ele foi de 1 mol por litro até 6 mol, 0,6 mol por litro. Ou seja, ele gastou 0,4 mol por litro. Porque de 1 diminuiu para 0,6. Certo? Com o SO2, o que aconteceu? De 0, ele foi para 0,4. Então, ele formou 0,4 mol por litro. E o oxigênio, de 0, ele foi para 0,2. Ou seja, ele formou 0,2 mol por litro. No equilíbrio, o que eu tenho aqui no equilíbrio, nessa situação aqui? Quantos mols de SO3? 0,6 mol por litro. Que é o quê? É o 1 mol por litro que eu tinha no início, menos o que eu gastei. Certo? E também aqui no gráfico está indicando, né? Do SO2, o que eu tenho aqui no equilíbrio? 0,4. E do O2, 0,2. Então, tá aqui. Então, eu já me completei a minha tabela. Agora, vamos para o B. Escreva a expressão e calcule o valor da constante de equilíbrio nessa reação. Então, qual que seria a constante? Deixa eu só escrever a reação. Então, é 2SO3 gasoso formando 2SO2 gasoso mais 1O2 gasoso. Tá? Aí as quantidades no equilíbrio tá aqui, né? No gráfico a gente não precisa copiar de novo. Aí a gente vai ver. Primeiro a gente tem que montar a expressão. Então, constante de equilíbrio, ele é igual. Concentração dos produtos. Quem que é os produtos? SO2 e O2. Então, concentração do SO2 elevado ao quadrado, porque tem duas moléculas, vezes a concentração do O2. Dividido pela concentração do reagente, que é o SO3. Elevado ao quadrado, porque são duas moléculas. Tá? E agora é só eu substituir os valores. Né? Qual que é a concentração do SO2 no equilíbrio? Ó, SO2, 0,4. Então, vai ficar 0,4 ao quadrado vezes concentração do O2, 0,2 vezes 0,2 dividido concentração do SO3, ó, no equilíbrio, 0,6. 0,6 ao quadrado. Certo? Aí vocês resolvem aqui e vai dar 0,088. Ok? Deixa eu só apagar aqui para vocês verem melhor a resolução. Mas aí é só elevar ao quadrado e multiplicar e dividir, né? 0,04 ao quadrado vai dar 0,16. Aqui 0,36, né? Então 0,16 vezes 0,2 vai dar 0,32. Aí se divide por 0,36 vai dar 0,088. Tá? É só fazer a conta na calculadora. Pode usar a calculadora, não tem problema. Ok? Bom, pessoal, então hoje a gente vai parar por aqui, porque depois a gente vai começar a complicar um pouquinho mais os exercícios. E vocês podem tentar fazer algumas tarefas lá, não precisa fazer todas, porque tem algumas que vai ser um pouco mais complicada, mas as primeiras tarefas vocês podem tentar fazer lá no plural, tá bom? Eu vou desligar aqui a reunião.